Bom dia para todo mundo. Hoje vamos falar de função exponencial, tá bom? Gente, se tiver dúvida no meio do caminho, me fale antes de chegar no final da aula, tá? Isso é muito importante, eu preciso saber de vocês, porque senão não adianta muita coisa, tá? A aula é para vocês, né? Então vamos lá. Função exponencial. Uma das principais características da função exponencial, gente, é que ela tem uma diferença que ela pode ser escrita de várias maneiras, né? Ela pode se camuflar de maneiras diferentes. E esse se camuflar, ela acaba que ela ela muda, né? Ela muda o a forma com que se escreve e a gente acaba achando que é outro tipo de função, tá? Então, na função exponencial, vamos supor que eu tenho aqui a função exponencial, a forma mais básica da função é a função a elevado a x. Só que ela pode ser escrita como a elevado, né, k que multiplica a elevado a x, pode ser escrita como f de x é igual a k que multiplica a elevado a x mais b, pode ser escrito como e essas aqui são as formas básicas principais, tá? Por que que eu gosto sempre de escrever desse método aqui? Eu gosto de escrever sempre ela desse método aqui, porque se eu chegar até aqui, significa que aqui o meu b foi igual a zero. Se eu chegar até aqui, significa que meu k é igual a 1 e o meu b é igual a zero. Portanto, eu sempre vou escrever a função exponencial dessa maneira aqui. Porém, nos livros você ainda pode encontrar a função exponencial desse tipo aqui, ó. F de x seja igual a k elevado a k vezes a elevado a x dividido por c mais b. Quando tem esse dividido aqui, ele vai incidir propriamente no valor de a, tá? Então, qualquer coisa que eu tiver aqui, se eu tiver um negativo, se eu tiver uma fração, uma soma aqui, vai incidir no valor de a e no valor de k, tá? Por exemplo, se eu tiver uma soma, né, esse k ele poderia ser convertido para k. Então, isso acaba que diferencia as funções quando a gente pega nos exercícios, tá? Por isso que a forma básica que a gente vai trabalhar aqui para identificar nos gráficos vai ser essa função aqui, beleza? É a primeira coisa que eu quero falar com vocês. Por quê? Ó? Vou mostrar para vocês uma questão de cara logo, para a gente entender. Ó, 5 elevado a x menos 2. Tá vendo que o x menos 2 está no expoente? Mas eu poderia transformar esse menos 2 aqui, ó, na seguinte maneira. Ficaria assim, ó. 5. Pera aí. Ó, ficaria 5 elevado a x, não é isso? Esse menos 2 significa que é dividido por 5 ao quadrado. Menos 5. Entenderam isso aqui? Preciso... Não? Vamos lá. Propriedade e potência, né? Quando eu tenho isso aqui, ó, 5 elevado a x menos 2, o que que indica subtração no expoente? O que que indica subtração no expoente? Divisão. Beleza. Então, esse 5 elevado a x eu posso escrever 5 elevado a x dividido por 5 ao quadrado. Agora vocês concordam comigo? Beleza? Juan, se eu tivesse, em vez de ser menos 2 aqui, se eu tivesse assim, ó, 5
elevado a x dividido por 2. Então, indica que meu valor aqui é raiz de 5, né? E esse valor aqui, ele está elevado a x, né? Então, a gente precisa entender outros conceitos. Aí que está o problema. O pessoal esquece de tudo e quer fazer só com a função exponencial. E aí que está a grande questão, né? Se eu for escrever isso aqui naquela forma minha, então significa que meu k aqui ia ser 1 sobre 5 ao quadrado, né? O meu A seria o 5, né? E o meu B seria o menos 5. Escrevi na forma que eu queria, né? K vezes A elevado a x mais B. Conseguiram entender aqui? Ó? O meu K, ó, é 1/5, o meu A é 5 e meu B é menos 5. Olha só que bonitinho. Então, dessa forma, eu sempre posso escrever dessa forma, tá? Isso que eu quero mostrar para vocês. Então, gente, a primeira coisa que a gente precisa saber, revisar aí, ó, colocar até na cabeça de vocês, revisar aí regras de potenciação. Potenciação. É a primeira coisa que vocês vão revisar aí, regras de potenciação, né? Lembrando, vou até colocar aqui, ó, A elevado a m, que multiplica A elevado a n, é igual a quanto? A elevado a m mais n. Se eu estiver dividindo, né, A elevado a m dividido por A elevado a n, fica A elevado a m menos n. Isso. Se eu tiver aqui potência de potência, A elevado a n elevado a n, posso escrever A elevado a n elevado a m e posso escrever A elevado a m vezes n. Não é isso? Lembra dessas regrinhas de potenciação. Se tiver A elevado a menos m, isso indica que eu tenho o quê? 1 sobre A elevado a m. A elevado a 1 sobre m, isso aqui é raiz emésima, né, de A. Beleza? Essas regrinhas de potenciação aí que vai ajudar vocês nas questões de função exponencial. Por quê? Se a gente está trabalhando com expoente, eu preciso saber das regras de potenciação. Beleza, agora vamos para a parte gráfica, para a parte interpretativa, para a parte da função, né? Não para a parte algébrica. Quando eu falo a parte interpretativa, eu estou querendo falar o seguinte. Cada item aqui, ele corresponde a alguma coisa na minha função, né? Cada item corresponde a alguma característica da minha função. O meu B, ele representa um deslocamento vertical, ou seja, se for positivo, desloca para cima, se for negativo, desloca a função para baixo. E também ele representa a minha assíntota. Vocês lembram o que é assíntota? Alguém lembra o que é assíntota aí? Não? Vou explicar para vocês já já o que é assíntota, tá? Olha só, deixa eu ver se eu pego uma régua aqui para ficar bonitinho. O que é assíntota? Vamos imaginar que eu tenho um gráfico da minha função aqui, tá? Então, tenho aqui y e tenho meu eixo x. Aí, normalmente, o gráfico da função exponencial ele vem assim, né? Ele vem aqui, da maneira mais básica, fazer aqui.
ele vem aqui, aí ele vem crescendo e cresce, não é isso? Só que ele nunca, basicamente, é como se ele chegasse bem perto desse valor aqui, ó. Esse valor aqui, que ele faz como se fosse um eixo, ó, esse valor aqui que faz como é que se fosse um eixo é o que a gente chama de assíntota. É o valor que a função nunca desce, ela nunca corta esse valor aqui, ela nunca ultrapassa ele aqui. Tá? Então, esse é o valor que a gente chama de assíntota. Nunca vai encostar nessa assíntota. A gente chama de assíntota, nesse caso, tá horizontal. Beleza. Olha só. Juan, você está falando aqui que o B ele vai promover um deslocamento vertical do meu gráfico? Sim. Sim. Tá? Então, se o B for positivo, ele desloca todo o gráfico para cima. Se o B for negativo, ele desloca todo o gráfico para baixo. Então, eu vou mostrar isso para vocês graficamente já já. O meu A, o que que meu A representa? O meu A representa aqui se a função ela é crescente ou decrescente. Como assim, Juan? Então, esse aqui é o meu valor de B. Deixa eu fazer outro gráfico bonitinho aqui, que eu faço 2. Assim, ó. Aqui, ó. Então, esse aqui seria, por exemplo, o valor mais 1, tá? E aqui seria o valor de 0. Então, significa que o meu B dessa função seria uma unidade a mais dessa função de baixo. Da função A, vou fazer 2 gráficos aqui também, para vocês entenderem a característica de ser crescente ou decrescente. Sobre isso, eu faço coloco a régua para traçar torto ainda. E já traçou um torto, eu vou traçar o outro também. Fica muito complexo, gente, trabalhar com régua, com o celular em cima, olhando para a tela. Tá um pouquinho torto, mas não tem problema não. O importante é que vocês anotem aí, bonitinho. Então, ó, o meu A indica se a função é crescente ou decrescente. Como assim, Juan? Se meu A for positivo, então eu estou falando que minha função ela está crescente. Então a função ela vai fazer isso aqui, ó, ela vai fazer esse tipo de movimento. Se meu A estiver entre 0 e 1, a minha função ela é decrescente, ou seja, seu valor vai diminuir com o tempo. Beleza? Ou com o passar do x. Lembrando, esse é meu eixo y, esse é meu eixo x. Eixo y, eixo x. Conseguir identificar aí o A? Se for positivo, na verdade, se for maior que 1, tá? Se for maior que 1, a função é crescente. Se o A estiver entre 0 e 1, a função é decrescente. Beleza. Estão acompanhando? Beleza. Aí, gente, a gente tem o valor de K. O que que representa esse valor de K aqui? Esse valor de K, ele me fala se a função ela vai crescer mais rápido ou decrescer mais rápido, né? É como se ele pegasse o valor, na verdade, ele pega o valor de A elevado a x e multiplica por K, né? Se o K for entre 0 e 1, significa que vai diminuir o seu valor, né? Ou seja, vai pegar o valor da função e vai diminuir. Se for maior que 1, vai aumentar o seu valor. Vou mostrar para vocês exemplos disso. Copiaram? A, B, beleza. Então vamos lá. O K, ele vai multiplicar, explicar o B de novo. Vamos lá. O B é o quê?
ele vai representar o deslocamento vertical, né? Se é um deslocamento vertical, se o B for positivo, significa que se minha função estava aqui, ó, se minha função era essa aqui, se eu somar mais uma unidade, significa que ele vai aumentar o eixo uma unidade. Se eu subtrair uma unidade, significa que ele vai diminuir o eixo uma unidade. Vamos aqui para a tela do GeoGebra, que eu acho que vai facilitar eu passar para vocês. Pessoal que está com a câmera desligada aí, eu vou começar a tirar da aula, tá? Fiz o primeiro pedido para ligar as câmeras. Vamos lá. Por favor, Sara, Amanda e Esther, que estão com as câmeras ligadas, por favor, ligar, tá? Daí algum tempinho para vocês. Quando eu falo pessoal, eu não tava querendo citar nome, gente, mas vocês me obrigam. Beleza. Posso falar que o A indica o sentido do gráfico? Sim. Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês a tela aqui. Não é isso que eu quero mostrar. Vamos lá para o nosso GeoGebra. Olha só, gente. Nossa função base aqui, função 2 elevado a x, certo? 2 elevado a x, a função crescente aqui, bonitinha, né? Fala, Juan, o A não pode ser zero? Pensa aí, se o A for zero, zero elevado a qualquer número vai dar zero. Então não vai fazer uma função, né? Vai ser constante. Conseguiu entender o porquê que o A não pode ser zero? Mas pensa aí, A elevado a x. Se o A for zero, zero elevado a qualquer número é quanto? Zero, né? Beleza? Vamos lá. Então, 2 elevado a x. O valor do meu A aqui é 2, né? Beleza, agora olha só. 2 elevado a x mais 2. O que acontece com minha função? Ó, onde era 1, passou a ser 3, ou seja, aumentou 2 unidades. Aqui estava no 0, a assíntota passou a ser o 2. Entendeu aí? Entendeu aí, Luísa? O que representa o B? Olha só, 2 elevado a x menos 2. Olha só, não estava no 1, menos 2 passou para um menos 1. Olha aqui, ó, a minha função aqui com a assíntota no menos 2. Beleza, mostrei para vocês esses 3 casos aqui. Comparando com minha função base, se eu tiver agora 3 vezes 2 elevado a x, olha só, significa que minha função vai ficar mais inclinada, né? Por quê? Porque eu multipliquei a função por 3. Vamos colocar outro valor agora. Em vez de colocar 3 vezes 2 elevado a x, vamos colocar meio, né? Meio, 0,5 vezes 2 elevado a x. 2 elevado a x. Beleza. Olha só como é que ficou essa outra função aqui embaixo. Tá vendo que ela ficou praticamente o valor da minha função original, K verde, dividida por 2. Ó, aqui era 2, aqui passou a ser 1. Então, esse valor aqui, o de K, né, que eu estou querendo mostrar, ele indica se a função ela vai decrescer ou crescer mais rápido. Nesse caso, está crescendo mais rápido, e nesse caso aqui, ela está crescendo mais devagar. Juan, em que caso que eu vou ter uma função com A entre 0 e 1, né? No caso aqui, ó, na função Q elevado a x. Olha que bonitinha a função vermelha. Ela é o quê? Decrescente, tá vendo?
ela indica o sentido da minha função e ela é decrescente, logo eu consigo enxergar a diferença clara. Ó. Lembrando que meio elevado a x, gente, é a mesma coisa que 1 sobre 2, tá? Ó, 1 sobre 2 elevado a x, ela é basicamente simétrica, né? Como se fosse espelhada, né? Essa outra função aqui. Então, vocês conseguiram perceber as diferenças aí entre o a, entre o k e entre o b na minha função? Conseguiram enxergar essas diferenças aí? Beleza? Então, o k indica se a função vai crescer ou decrescer mais rápido, exatamente. Eu vou mostrar outra característica do k, né? Agora na função, que é para a gente identificar na função, né, no eixo yx que a gente tem aí, identificar se a função e os valores dela. Perguntaram assim, ó, Juan, como que faz o inverso da função exponencial para chegar no log? Vamos chegar lá quando a gente chegar em logaritmo, tá? Vamos chegar lá quando a gente chegar em logaritmo. Deixa eu mostrar um outro exemplo para vocês aqui agora. Já mostrei para vocês o valor aqui do K, do A e do B, né? Agora eu vou mostrar isso no gráfico, né? Como identificar no gráfico a minha função. Galera, para identificar no gráfico a função, o valor de K é muito importante. Por quê? Porque minha função é f de x, que é igual a K, que multiplica a elevado a x mais b. Né? Essa é a minha função base aqui. E o valor de K é basicamente o meu valor que eu tenho quase que explícito no gráfico. Por quê? Olha só. Fazer eixo y e eixo x aqui. Eixo y, eixo x. Beleza. Aí vamos supor que minha função ela vem aqui, começa a crescer e tem isso aqui, corta o k nesse ponto. Já vou adiantando para vocês que esse ponto aqui, quando ela corta o eixo y, esse ponto quando ela corta o eixo y, é quando o meu x é zero. Ou seja, se eu substituir minha função aqui por zero, eu vou ter o meu valor de y, né? Que é minha raiz não, desculpa, é o meu valor de y, onde corta o meu eixo y. Então, vamos fazer aqui, ó. F de zero seria igual a k, que multiplica a elevado a zero mais b. Só que quanto que é a elevado a zero? Qualquer número elevado a zero é quanto? 1, não é? Então, o meu valor de y ali vai ser k mais b. E agora, esse ponto aqui é muito importante para mim. Né? Porque esse ponto aqui, eu consigo enxergar no meu gráfico, eu tenho o valor, e sei que vai ser k mais b. Se o valor de b for zero, vai ser meu próprio k. Né? Vai ser meu próprio k. Juan, e se eu tiver outro ponto aí para descobrir? Aí a gente vai, primeiro, a gente faz o f de zero, e segundo, a gente faz o f de 1, por exemplo. Por que f de 1? Porque eu vou fazer k vezes a elevado a 1 mais b. Né? E eu vou ter um sistema aqui. Meu y2 vai ser k vezes a mais b. Né? E aí eu consigo achar. Tem questões que eles dão sempre 2 pontos, e a partir desses 2 pontos você consegue achar aí qual o valor de cada um desses termos, tá? Mas é muito claro, quando a gente tem só a fórmula do tipo a elevado a x, quando você faz aqui igual a 1, né? Você vai achar diretamente o valor do seu a, tá? Você acha o valor do seu a quando a gente tem a forma desse tipo aqui, tá? Especificamente desse tipo, só a elevado a x.
Vou mostrar para vocês no GeoGebra como é que fica. Então, ó, se eu tiver só a elevado a x, que é esse primeiro caso aqui, vou aproximar aqui. Ó. Então, quando eu faço 2 elevado a zero, vai dar 1, que é o meu valor de k, né? Ó, k está implicitamente aqui, né? Vocês conseguem enxergar isso? Que o meu k está ali, ó. Aqui eu tenho um k igual a 1 e um b igual a zero. Consegue enxergar isso? Né? Tem um k igual a 1 e um b igual a zero. Beleza. Já que o meu k é igual a 1, eu acho que é o valor de k. É só eu fazer x igual a zero. Quando eu faço x igual a 1, olha aqui, eu acho o valor do meu a. Tá vendo? Ó? Quando eu faço x igual a 1, eu acho o valor do meu a. Ó. X igual a 1, o meu a é igual a 2. Beleza? X igual a 1, meu a é igual a 2. E acho aí o valor da minha função. Galera, tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo, né? Então, conseguiram enxergar os valores aí de A, de B, de K? Agora, por favor, gente, vamos fazer exercício disso sim. Só vou mostrar um exemplo aqui que acabou passando no exercício, eu não abordei com vocês. Eu ensinei com as letras K, A elevado a X, K, A e B, né? Só que aí tem um exercício que ele deu assim a função. A função f de x é igual a vezes b elevado a x mais c. Mudou alguma coisa? Fala para mim, mudou alguma coisa? Não, não mudou nada, tá? O B que, no caso, entra no lugar do meu A, isso só muda a letra, a estrutura não muda nada, gente. É como se eu falasse com vocês, antes eu fazia com laranjas e agora eu estou fazendo com maçãs, né? Não muda nada, né? Igual o episódio do Chaves lá. Eu só sabia com laranjas, né? Não muda absolutamente nada, tá bom? Deixa eu colocar no exercício aqui. Não tô achando aqui. Tá, vou achar agora. Vestibular. Vai ter duas aulas minhas hoje, tá? Essa primeira aula teórica com alguns exercícios e a segunda aula mais só de exercício, praticamente. Tentando achar a questão aqui, tá, gente? Só guarda um tiquinho. Tinha feito a questão agora e ela não tá aparecendo aqui. Deixa eu ver se eu acho agora. Não. Pera aí, gente.
Esse negócio de mexer com a internet, a gente atualiza a página sem querer, o bicho some, nunca mais a gente acha. É igual quando a gente tá vendo meme no Instagram. Você quer mostrar o meme pra alguém, aí você espera um pouquinho, atualiza a página sozinho, você nunca mais vê. Não tô achando, não tô achando. É, fosse tinha um gráfico. Às vezes, se eu voltar aqui, eu consigo achar. Deixa eu ver se eu acho aqui no histórico. É, gente, eu não tô achando a questão que eu queria, não. Que raiva. E a gente vai unir muito os conceitos de função exponencial com função logarítmica, tá? Então a gente precisa aprender bem função exponencial para chegar em função logarítmica bem tranquilo. Sumiu, gente. Sumiu. Tô achando não. Deixa eu compartilhar com vocês a tela aqui. Olha só, vou precisar aqui de novo. Matemática que a gente está estudando. Função exponencial. Beleza. Filtrei. Eu não sei nem se ele considerou a questão resolvida. Eu tinha resolvido a questão. Não tá indo. A questão tinha um gráficozinho de uma função exponencial e pedia para falar sobre os valores de A, B e C. Tá. Essa aqui, gente, é questão do SAS, tá? Da UFJM. Ele fala assim, ó. O gráfico da função logaritmo. Não, tá dando logaritmo. Eu não quero, vou trabalhar com vocês logaritmo ainda não. Vamos achar, vamos achar. Colocar aqui. Não tô achando a função do gráfico. Vai essa aqui. Olha só. O gráfico abaixo exibe a curva de potencial biótico para a população de micro-organismos ao longo do tempo T. Tá vendo que ele dá aqui, ó, um gráfico, né? E dá o restante dos valores aí. E ele pede, sendo A e B constantes e reais, a função que pode representar esse potencial é... Então, ó, se percebe que a função ela tem um crescimento o quê? Né? Exponencial. Já que a função tem um crescimento aqui exponencial, qual o tipo de função que poderia ter aqui dessas alternativas? Essa aqui é o que tipo de função? Fala para mim. Qual a característica dessa função aqui, letra A? É a função afim, então não vale, né? Ia ser uma reta. Essa aqui é uma função de que tipo? Essa aqui, ó, letra B. Lembrando, a variável é o t, né? Se o t, gente, está no expoente, então a função é exponencial. Essa aqui
t ao quadrado, se t ao quadrado é uma função quadrática, e aqui é uma função logarítmica, né? Então, aqui, ó, não posso usar, essa é uma função quadrática. Poderia ser só até um certo período. Então, a gente vem aqui e marca a nossa questão, que seria uma função que? Uma função exponencial, né? O tipo de função que respeitaria aí. A gente vai ter que acabar fazendo aquela questão lá de cima. Que as outras aqui estão envolvendo log. Não que log seja difícil, só que eu vou dar revisão de log depois e a gente vai usar os conceitos de função exponencial, tá? Vamos fazer isso aqui, ó. Alguns objetos de uso contínuo sofrem desvalorização comercial devido ao uso e desgaste do tempo, né? Ao comprar uma moto, temos que o valor de venda, VT, né, da mesma em função do tempo de uso em anos é dado pela seguinte função. O V de T é igual a 10.000, que multiplica 0,9T elevado a T, né? Dessa forma, essa moto poderá ser vendida por 8.100 após quanto tempo de uso? Né? Ele está querendo saber após quanto tempo de uso que ela vai conseguir usar essa moto. Como é que a gente faz para resolver esse tipo de questão? Né? A primeira coisa é saber que esse valor aqui é o valor que você vai jogar aqui, no V de T. Por quê? Porque ele quer vender essa moto. Ele falou aqui que é o valor de venda. Beleza, então se eu jogar 8.100 ali naquela parte da minha função, eu vou ter aí, ó, 8.100 vai ser igual a 10.000 vezes 0,9 elevado a t, né? O que eu faço para resolver isso? Passo 10.000 dividindo, né? Se eu passar o 10.000 dividindo, vou simplificar aqui 2 zeros do lado de cá, 2 zeros do lado de cá, fica 81 sobre 100, né? Então, eu vou ter aqui 0,81 é igual a 0,9 elevado a t. O que eu faço nesse caso, gente? Fatoro ambos os lados da equação, né? 81 sobre 100 vai me dar aí 0,9 ao quadrado, né? E 0,9 elevado a t. Portanto, depois que eu cheguei a esse ponto aqui, sei resolver equações exponenciais, o que eu faço? Igualo t ao 2 e acho meu resultado, que seriam aí depois de 2 anos, né? Resposta correta aí, 2 anos. Podemos marcar aqui. Por que 81 sobre 100? Que é essa conta que a gente faz aqui, ó. Eu pego... Esse não está multiplicando, então ele vai passar fazendo o quê? Vai passar dividindo, né? Como se tivesse, ó, 81 é igual a 100, que multiplica 0,9t. Eu não posso passar dividindo 0,9. Eu tenho que passar dividindo quem? Se eu quero isolar esse cara aqui, tem que passar dividindo o 100. Então vai ficar 81 sobre 100, que dá 0,81. Beleza? Gente, é muito importante a gente lembrar de todos os conceitos aí de potência, tá? Para resolver esse tipo de questão. Tá. Recapitulando nossa aula, na próxima aula a gente vai fazer um exercício que eu vou separar direitinho. Vamos lá. O que a gente viu? Valores de K, A e B, certo? O que representa cada um deles? Então, se o A for entre... Vou até mostrar para compartilhar com vocês aqui, ó. Se o A for entre 0 e 1, a minha função é decrescente. Se o A for maior que 1, a minha função é crescente. O meu B vai indicar a minha assíntota horizontal e vai estar relacionado com o deslocamento vertical de toda a minha função, né? Se minha função toda vai para cima ou para baixo, né? Todinha ela, ou seja, tá vendo essa função aqui, ó? Ela se deslocou uma unidade para cima em relação a essa, né? E
Lembrando que a gente pode ter várias formas de, de função exponencial, e a mais comum que a gente trabalha aí é esse tipo aqui, ó. Porque eu posso ter vários tipos aqui no expoente, no somando, multiplicando, só que eu consigo sempre resumir a uma multiplicação, uma soma com expoente aqui no, no puro, liso, certinho, sem nada, tá? Vocês vão ver muitas funções exponenciais, gente, vai estar com número positivo e aqui com expoente negativo. Esse expoente negativo indica a inversão disso aqui, que também vai me dar uma função decrescente, tá? Mas com o tempo, fazendo exercício, vocês vão praticando bastante e vão reconhecer aí as funções, beleza? A aula de hoje é isso, por enquanto é isso, tá? Um beijão para vocês e até daqui a pouco.